Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa deste dia 26 de novembro de 2018, última semana de novembro, rumo a dezembro e ao final de 2018. Não sei quem sentirá saudades deste ano. Com certeza nós falaremos sobre futebol, afinal, futebol foi um dos protagonistas deste final de semana, as manchetes, a final da Libertadores, o que vai acontecer, quando será a final da Libertadores. As nomeações para o futuro governo de Bolsonaro, que continuam andando, e uma das notícias mais importantes, julgo eu e os meus colegas vão conseguir conversar e contar para vocês em detalhes, a questão de que o presidente Michel Temer sancionou o aumento, o reajuste dos ministros do Supremo, mas Luiz Fux revogou a questão do auxílio moradia. Como que será essa conta? Será que compensa? Será que não compensa? Um dos assuntos, com certeza, que será tratado nesta segunda-feira, que estão todos felizes, depois de muita festa no final de semana. Tem uns que, na madrugada de sábado para domingo, foram dormir depois das 6 horas da manhã, não é mesmo, Chicão Tofani? É. Que horas foste dormir? Eu tô sempre nessa vibe, 4, 5, você depende da operação. Eu acho que só o Ruschel te ganha na madrugada de sábado. Eventualmente ele dorme em casa e vai para Nova York depois. Ele pega uma repescagem. Eventualmente, neste sábado, dormir depois do Chicão, mas muito eventualmente. Muito eventualmente. E qual é a notícia que tu destacas do dia dessa segunda-feira? Olha, com muito pesar, a recuperação judicial da livraria Saraiva, que é um modelo para todos nós, 80 lojas, 80 lojas, 17 estados, Mari, que sofrem diretamente essa crise que nós vivemos do livro, né? Ou da informática, ou da aceleração das coisas. A verdade é que era um passivo de 675 milhões, os credores não foram sensíveis, foram tentadas todas as renegociações, os credores não se sensibilizaram, então encaminhou-se para uma recuperação judicial. Carla, para se ter noção de valores do que foi a queda, o que é a queda brutal disso, é que em 2011 chegou a ter valor na Bolsa de 1,2 bilhão. E depois ela caiu para, eu tenho essa queda, ela caiu o ano passado para 120 milhões e agora tinha um capital de 58 milhões. Então é uma queda, né? São atividades ou são ramos que sofrem muito com a metamorfose do comércio, existe muito disso, e esse é uma desses, né, doutora Luciane? Comentamos isso semana passada. E o que acontece com a recuperação judicial? As pessoas a recuperação judicial, na verdade, não é a falência, né? A recuperação judicial é quando se pede um prazo disso, para que se organize as contas, se define as contas, se traga um gestor dessas contas para que se possa recuperar. Por isso que o termo é esse, recuperação, né? Não se quer a falência e a morte. Então se foge de todas as formas da morte, se busca a recuperação para que essa empresa volte a ter saúde. Então se alonga o perfil das suas dívidas, se traz gestores nomeados pelo juiz para que ele colabore no processo e tente-se dar vida à empresa. Meu caro Ruschel, a verdade é que com a entrada da Amazon e os livros virtuais e a carga de impostos que a Saraiva, a Cultura e outras livrarias pagam no Brasil, ficou quase que insuportável manter uma empresa do porte da Cultura e da Saraiva no mercado. A Cultura também está indo para o mesmo caminho. A Saraiva está em recuperação. Então, já está em recuperação. Então, o que se pode dizer a respeito disso? Primeiro, a modernidade. Segundo, o livro virtual não paga nada, zero de imposto. É livro virtual, zero de imposto. Então, a tendência é essa. As coisas estão mudando. Claro que o livro, o papel impresso, com o custo que tem o papel impresso, não dá para comparar. Eu jamais, né? Sempre tenho meus livros todos impressos, toda a minha biblioteca os livros todos impressos. Então, é esse o grande problema. Impostos e a entrada mundial da Amazon. Eu quero saber o seguinte, o ex-marido... Não? Eu acho o seguinte, eu acho que o livro sempre vai cuidar. Eu posso dizer que eu sou escritor, estou escrevendo um livro. E o livro sempre vai ser top. O livro papel. O problema todo é que as outras mídias infestaram a nova geração. E a nova geração não tem o hábito do livro.
Esse é um problema, o hábito do livro. E os escritores estão fugindo das livrarias, vendendo pela internet, que vai ser o meu caso. Vou lançar o meu livro pela internet, locais que vão vender o livro, porque a livraria cobra 40% do escritor, então qual é a vantagem de deixar na livraria? O que acontece, inclusive, com os estudantes hoje? Eles não pegam mais livro mesmo dentro do colégio, eles assistem videoaula, Exatamente. Eles vão até a internet fazer pesquisa, então o livro realmente perdeu muito. Mas o livro na internet não é aquele boom ainda mais para nós, né? Nós não temos essa cultura do livro na internet. Ainda, mas essa futura geração... Amplia a letra, coloca eu que não enxergo direito, já amplia a letra. Uma lupa, uma letra enorme ali no vídeo, etc. Compra uma tela grande, claro. O mundo está mudando muito e muda com uma rapidez fantástica. As pessoas que não se atualizarem no mundo moderno vão ficar totalmente alto. Eu estava vendo hoje um tratado japonês a respeito de que 52% da população brasileira, da população japonesa que nasce hoje passará dos 100 anos. Aqueles que nascem hoje passarão dos 100 anos. E eu estava escutando um especialista falar de Alzheimer, que cada vez mais existe a doença por causa da longevidade. Cidadão longevo, então. E em outros países, por exemplo, 1 em cada 3 vão passar dos 100 anos. Aqui no Brasil, tem a impressão que nós vamos passar dos 100 anos de idade. O Vitorino vai aos 200. Pois é, eu ia falar sobre o Nenê, porque o Nenê está tão quietinho, cabisbaixo. Quem é o Nenê, dona Carla? É o ex-marido da Magda. O ex-namorado da Magda. Já foi traído. Já foi traído, ficou triste, assim. O que aconteceu? Não, gente, eu não estou triste. Eu quero começar o programa fazendo um agradecimento, porque na sexta-feira eu reclamei injustamente. Mas eu acho que não existe nada melhor do que você reatar com um amor antigo. Com a dona Magda? Não, que? Já descartou a promissória? Assim, fazendo um parênteses aqui. Magda Beatriz estava de aniversário, nós cantamos parabéns para Magda na madrugada de sexta-feira. Homenageamos. Exatamente. E os colegas estiveram com ela na madrugada de sábado. Isso. E aí o Vitorino descobriu que a Magda tem namorado e aí... Aí foi o fim. Aí acabou. Ele não gostou do cara. O cara só bebe de whisky. Eu tava na UTS, pensei em pular lá de cima. Foi o primeiro momento que pensei em pular. Não faça isso. Mas aí depois eu pensei bem, o doutor Ruxo disse, peraí, a vida é uma coisa e tal. Mais uma champanhe. Aliás, quero mandar um abraço aqui pro Dudu Alvarez, grande figura, recebeu a gente com carinho, com uma gentileza, assim, sem tamanho. Dudu, obrigado pelo carinho, pela gentileza. Você é o cara, viu? Olha, o Chicão não cansa de elogiar você como amigo, como ser humano. 71 anos tem aquele cara, um guri, né? Como ser humano, como pessoa, e olha, a gente pôde presenciar isso. Mas o que eu reatei do passado? Eu estava estremecido com a Clara, porque o meu telefone celular estava e continuou caindo nos pedaços, né? Aí, eu reclamei da Clara na semana passada. Poxa, qual não foi a minha surpresa? Quando a Cláudia ligou de Brasília, da central da Claro, entrou em contato comigo e disse que na segunda-feira seria solucionado o meu problema. Hoje, recebi a ligação da Thaís, da direção da Claro RS. Muito obrigado pelo carinho, Cláudia. Thaís me ligou. Gustavo, não se preocupe, você e o seu celular caindo nos pedaços serão resolvido o problema. Mandou na loja de Guatemi, onde eu fui recebido assim, com um carinho. A Mirella, o Marco e a Marjana me receberam com uma atenção assim que eu não sei descrever. Mas ele é uma celebridade. Tamanha gentileza. Qual o telefone do Grão? Cheguei lá, me deram o novo lançamento da Motorola, um G6 maravilhoso, um aparelho celular espetacular. Quero aqui agradecer carinhosamente, é claro, a gentileza. É uma parceria de décadas, mas eu estava vendo meu celular parando, morrendo aqui, e eu sempre recebi um carinho da Claro. Que relógio bonito, dessa vez eu recebi muito mais que um carinho, foi um abraço. Então, muito obrigado, pessoal da Claro, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Para completar, chego na Pampa e tem uma mateira dessas de gaúcho, com a logo da Claro, a minha espera um presente da direção da Claro. Então, muito obrigado pela gentileza. O negócio é só reclamar da Claro e ganhar presente. Exatamente. Então, vou fazer isso agora. Eu reclamei que foi do meu celular cair nos pedaços. Tu é top. Tu é top. Tu anda com um relógio de $1 e vai e na festa gasta 3 pau de champanhe. Vitorino, esse carinho... O fake news mais top da Ásia. Esse carinho todo também para Luiz Fux, que revogou o auxílio moradia, ou não? Pois é, o seu Fux hoje, ele fez o seguinte: primeiro ele deu uma liminar que ele não poderia ter dado, né? Porque não existia previsão legal nenhuma de auxílio moradia, auxílio não sei o quê. Criaram essa bobagem e o seu Fux simplesmente deu a liminar mandando todo mundo pagar e sentou em cima do processo há muitos anos.
Agora, com a decisão do Congresso e a amarelada do Temer, que agora à tarde assinou o aumento, o seu Fux resolveu dar uma de bonzinho e vai caçar sua própria liminar, acabando com os penduricalhos. Olha, o que eu tenho a dizer para vocês? Esses penduricalhos foram exterminados há algum tempo atrás, quando foi unificado o salário da magistratura. Um salário bem alto, reunindo todos os penduricalhos para acabar com essa papagaiada. Ao longo do tempo, começaram a criar essa papagaiada toda de novo. E o seu Fux veio e liberou a grana para a rapaziada. Agora, a pretexto de acabar com essa... autorizar esse aumento de 16, que não vai passar nem perto do aumento do salário mínimo, viu? O salário mínimo vai ser uma miséria, vocês vão ver. Pois bem, autorizar. Anotem, em 2019 ainda vai existir um pouquinho de vergonha na cara. Em 2020 vão começar os penduricalhos de novo. Vai aparecer o auxílio fralda, o auxílio cueca, o auxílio paletó, o auxílio Viagra, que precisa. Vai aparecer esses auxílios de novo. E aí, mais uma vez, vão recorrer ao STF, alguém vai dar uma liminar, vai ficar sentado em cima por alguns anos e no futuro renegociam a integração de tudo ao salário. É assim que se tira a credibilidade. O país tem o poder de escolher os seus legisladores, escolher o seu poder executivo, mas sobre o poder judiciário o país não tem nenhum poder. O cidadão não tem nenhum poder. E com isso, com plenos poderes, todo mundo vê a ganância graçar como vem graçando ao longo dos últimos anos. Vamos então aos números com a doutora Roberta. Pois é, Carla. O triste dessa situação toda é que nós estamos num momento que é como uma família que está no cheque especial. Tu precisa parar de gastar, tu precisa ver onde é que é prioridade e aquilo que não é prioridade. E nós estamos contando centavos para pagar o básico e eles têm esse aumento absurdo. Para os senhores terem uma ideia, se eles mantivessem o auxílio moradia, qual é a vantagem? A vantagem é que não teria o efeito cascata e o custo que o nosso bolso ia pagar se mantivesse estava na conta de 450 milhões de reais ao ano. Agora, com essa nova medida, mesmo que a gente tire o auxílio moradia, sabe qual é a conta? O impacto vai ser de 1,375 trilhão de reais. Nós, brasileiros, que estamos sem saúde, sem segurança, sem educação, apostando num novo governo, se unir a 4 trilhões. É 1 bilhão mensal. 1 trilhão, por quê? Porque eu já fiz o cálculo das contas que vão o Ministério Público também, porque é efeito cascata, Gustavo. Mas 1 trilhão é a arrecadação do Brasil no ano. Eles falaram em 4 bilhões o reflexo, o impacto com o cascateamento. O impacto direto de 4 bilhões. Agora, você sabe o que vai acontecer, Roxo? Isso é uma jogada absolutamente ensaiada. Sabe o que vai acontecer? Vira salário, incorpora, em março, milhares de juízes vão pedir aposentadoria. E o Temer tinha até quarta-feira para julgar isso, só que a Associação dos Magistrados, na sexta-feira, já encaminhou uma solicitação ao Supremo para exatamente dizer que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Pedindo que eles não poderiam querem manter os dois. Não, com certeza, mas por isso que eu acho que eles anteciparam um pouco essa decisão já para segunda-feira para botar pá de cal na questão. Mas o Michel Temer tá todo borrado, né? Ele é um grande advogado. Eu quero fazer uma crítica. É um vocabulário maravilhoso. Eu quero fazer uma tríade sobre isso, dona Carla, dizendo assim, primeiro, do Fux lamentar dentro do ponto de vista do judiciário. Uma liminar foi negociada. Uma liminar nunca pode ser negociada. Perfeito. Decisão judicial, para a gente que é do direito, morre-se um pouco. E eu sempre que vejo alguma coisa da qual eu discordo juridicamente, eu não penso mais em mim, eu penso num estudante de direito. Como é difícil explicar para ele, esses professores que lecionam, como é que tu senta para um aluno e diz assim, olha... Tá entendendo? Uma liminar é baseada nisso, na legislação, na Constituição, seja o que for. E aí tu revoga ela porque tu fez um acordo financeiro. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então a coisa começa
Começa num erro do judiciário. Essas liminares para pagar auxílio moradia foram concedidas pelo STF, baseado no que se pensava numa decisão judicial. Ora, uma decisão judicial se revoga com outra decisão judicial e não com fato econômico. Essa é a minha primeira irresignação. A segunda, eu quero dizer assim, eu nunca esperei que há 60 dias, não sei, ou menos, que o Temer esteja para entregar o governo e iniciar possivelmente uma condição de réu, que ele fosse bancar uma decisão deste tamanho sozinho, né? Então eu só estava esperando o dia, mas não imaginava que hoje poderíamos estar aqui comemorando uma terceira. Chicão, vou te dizer de quem eu esperava uma atuação hoje, que o ministro da Economia tivesse feito aquilo que tu diz muito. Quando a gente não tem a caneta, a gente tenta conseguir uma pressão popular em favor. Então, ele tinha toda a legitimidade para dizer, pera um pouquinho, eu nem assumi, vão me entregar uma noiva feia dessas aqui. Chamar o país. Chamar o país. Isso. Exatamente. Contra o adversário, isso, que era o contrário. Isso. E aí eu acho que talvez também, para já não se iniciar num litígio, ele também não comprou a bronca. Então, vai passar como uma notícia de jornal que amanhã ninguém se lembra, agora a conta começa assim que for paga. E eu acho que o atual ministro, que dentro de 40 dias deve assumir do Jair Bolsonaro, na minha avaliação, ele deveria fazer isso que tu disse. Ir para a televisão, chamar Rede Nacional e dizer, eu sou contra isso, tem que revogar isso e divide bancar a operação. Não, é o governo passado. Não acho legal isso. O problema é que a legislação impede ele fazer isso. Entendeste? É concedido. E esse é o grande, na verdade, é o que mais quem é contra o novo governo quer, né? Que haja atitudes que não sejam de acordo com a lei. É muito desagradável. Mês passado, quando a gente teve essa situação, a gente realmente aqui na bancada ficou indignados e isso só agora se estende. E é uma situação. Mas eu acho que o Bolsonaro, como você sempre disse, e eu concordo contigo, eu acho que ele se elegeu basicamente em a moral acima da lei, a ética acima do que está escrito, entende? Eu vejo muito isso na figura Bolsonaro. Então, eu não concordo que alguém está sob averiguação de uma possível fraude ou propina, sei lá o que é o nome, de uma JBS e também de uma Odebrecht, possa assumir o governo, porque esse é o fantasma que ronda nós, JBS e Odebrecht. Mas, Chicão, sabe onde é que é o problema? A Constituição Federal de 88 permitiu que, por exemplo, o judiciário faça esse tipo de reajuste. Então, é uma lei que está baseada na Constituição. Se ela fosse uma outra forma de lei, ainda dava para negociar. E então ele não tem realmente, ele está amarrado. Mas como é que o banco arma uma brecha, um termo chamado multa para cobrar um juro de 30% ao mês, quando o juro é 0,5% ou 1%? Pois é. Isso, mas eles trocam o nome, cara. Sim, não é mais juro, é multa. Mas isso também é uma lei que também, infelizmente, está na Constituição e que permite os bancos no Brasil. É uma situação bem interessante. Há poucos bancos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos há mais de 4 mil bancos. Existiam muito mais antes da quebra em 2008. E eram em torno de 36 mil bancos nos Estados Unidos e passou a 4 mil atualmente. E no Brasil a gente tem 5, 6, 7 grandes bancos que atendem. E eles faturam enormemente, talvez muito mais do que a gente possa imaginar. E é curioso, então, se é um mercado, se é um negócio bom, por que a gente não tem mais bancos no nosso país, né? Sabe, Carla, Roberto, eu vou falar uma coisa aqui que o Vitorino bate muito, que eu acho que ele tem toda a razão. Um dos grandes males aqui do nosso município, aqui de Porto Alegre, é o IPTU atrasado. Todo mundo passa por isso, a maioria das pessoas. Então, se você deve 20 do IPTU, você vai ver lá quanto deve na real do IPTU. É 5 mil, não é 20. 5 mil é juro e 10 mil é multa. Como é que pode a multa ser o IPTU? Então, é uma fonte arrecadatória predadora da prefeitura, ilegal pelo ponto de vista moral. Chicão, a legislação tributária brasileira, ela é criminosa, ela é feudal. Se você pagar 100% de multa, 100% de multa, isso aí não é só a Prefeitura de Porto Alegre, tem a legislação estadual, a legislação federal. Exatamente, isso tem que mudar, a legislação tributária tem que mudar. Sabe, o que acontece? O Brasil é o país da insegurança jurídica.
os tribunais vivem atolados e sabe quem é o maior réu do Brasil? O poder público. Agora, A máquina pública, municipal, estadual, federal, são os maiores réus do Brasil. Eu quero aqui mandar um abraço para o Guilherme Brits, que aqui no Facebook está se comunicando. É a primeira rede social aqui que eu abri, aqui do Atualidades, e também a minha pessoal. A Ida, a Elaine, o Davi Rocha, Moisés Martins, a Esther, a Solange. Durante o programa eu vou mandando uns abraços aqui das pessoas que já estão se comunicando através do Atualidades no Facebook. Nós já divulgamos que reativamos o Atualidades, que faz o maior sucesso no Facebook, ou através do WhatsApp ou mesmo do atualidades@pampa.com.br. Eu quero tratar com o Chicão Tofani da questão do final de semana, porque Buenos foi Aires. uma loucura Buenos Aires. E o pior é que fui eu vim 2 vezes na rádio. Eu vim embaixo de chuva para comentar sábado, não consegui comentar sábado, fui pela Comebol, vim no domingo, não consegui comentar. O que vai acontecer, Não vai. Eu acho o seguinte, o que aconteceu na minha avaliação, todo aquele episódio, todo mundo já sabe o que aconteceu, só que eu acho que a Comebol errou em tirar o jogo no domingo. É a única data para a semana, porque a reunião do G20 em Buenos Aires é impossível ter essa reunião que vai ter amanhã no Paraguai, que vai designar a Comebol junto com os presidentes de River e Boca qual a nova data. Eu acho que só tem uma saída para a nova data, Abu Dhabi. Por quê? Porque dia 12 começa o Interclubes em Abu Dhabi, com o Real Madrid, o representante da CONCACAF, todo o planeta dos Quem ganhar fica lá. Quem ganhar fica lá e quem perder faz que bela sugestão, hein? Eu acho que bela sugestão. Que é inviável fazer na outra semana em Buenos Aires esse jogo. Agora, os argentinos chegaram no máximo, viu? Não o tinha que ódio. dar o time Agora, sabe por quê? Não poderia, por causa que o Boca alega que a segurança na rua não é do River Plate, é do município, aí virou um papapá de um lado. Agora, o grande segredo que eu vi naquele jogo, eu vi por que o ódio do Boca é grande com o River. O helicóptero filmando o bairro de Belgrano. Bairro de rico. É um bairro milionário, é a Beverly Hills de Buenos Aires, do lado está o Rio da Prata, da Recoleta, e no outro lado está praticamente o lado esgoto, que eles chamam de Buenos Aires, que é a Boca, perto de Avejaneda. Aqui é um lado pobre e um lado rico. Eles se odeiam, literalmente. Agora, Chicão, a Comebol conseguiu mostrar o quanto ela é medíocre, varziana e tendenciosa. Mas é difícil uma decisão enquanto a Comebol não punir a Argentina, a AFA, a Federação de Futebol, tal qual a UEFA fez com a Federação Inglesa de Futebol, à época dos hooligans, suspendeu a participação de todos os clubes ingleses em competições europeias. Suspendeu por 3 anos, mas aqui, se o time do Argentina terminou a Libertadores, vai ficar Brasil e Uruguai, não tem competitividade. Não terminou, não. A Inglaterra, que é a força dos clubes ingleses... Mas é que na Europa tem mais países. Tem os clubes mais ricos do mundo. Tem mais países. Tem que punir a Argentina. Porque isso não acontece só com Boca, com River, já aconteceu com o Independiente, aconteceu com o Estudiantes. O Grêmio, quando ganhou o Campeonato Mundial em 83, antes ganhou a Libertadores, o Grêmio teve que deixar o time argentino empatar, porque senão ninguém sairia do estádio vivo. Isso foi dito pelos jogadores, pelos dirigentes do Grêmio. Olha, se a gente não deixa eles empatar, a gente não saía do estádio. Isso não é de agora, isso vem de décadas. Vitorino, a Argentina patrocina... Eles são vistos como guerreiros, como heróis, na verdade são os anarquistas, são arruaceiros. Mas tem uma pequena coisa, a quinta categoria, a Argentina. O River não merece ser campeão da Libertadores. Mas não houve nenhum incidente na Libertadores. É um clube que jogou sujo o tempo todo. Contra o Grêmio. O River, 5 jogadores mal inscritos. 5 jogadores mal inscritos. E só foi descoberto porque a AFA escondeu até o fim. Como só existe o prazo de 24 horas para recorrer, nenhum clube pôde recorrer. Mas 5 jogadores do River mal inscritos. Essa Libertadores não houve nenhum incidente de violência. O River foi maldoso no jogo com o Grêmio aqui em Porto Alegre. O treinador fez o que fez, acobertado pela direção do River. A Comebol se acovardou. E agora, mais essa arruaça lá na Argentina, também patrocinada pelo Boca no jogo anterior na Libertadores do ano passado. Não concordo com se a Comebol tiver um mínimo de vergonha na cara, um mínimo de dignidade,
pune a Argentina. Dá um jeito de fazer esse jogo de qualquer maneira e pune a Argentina. No mínimo 3 anos os clubes argentinos fora da Libertadores da América. Fora de qualquer competição internacional. Mas se a Comebol quiser, só uma coisinha. Eu posso ficar discursando meia hora. Não. Mas eu não vou fazer isso porque a minha linguagem é dropada. É uma linguagem de marketing. Primeiro, o seu Vitorino, que eu respeito muito, ele não tem razão. Não houve nenhum episódio de violência com o clube argentino esse ano. Houve uma quebra de regulamento do técnico Marcelo. Deixa eu falar, né, querido? Houve uma. É verdade. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar, mas não dizem verdade. Não houve nenhum. Houve violência, sim. Aonde? O Independiente, 2 vezes, 2 jogos na Argentina. Aonde? O Independiente teve problemas. 2 jogos na Argentina. Teve, sim, senhor. De violência na Argentina. Teve, sim, senhor. O Boca, nas oitavas de finais, também teve problema de violência. Teve, sim, senhor. O Grêmio, no jogo com o Boca. Tá dizendo coisa que o ônibus do Grêmio foi apedrejado exatamente. Apedrejar o ônibus que tem no mundo todo. Não tem, senhor. Um jogo do Borussia Dortmund no campeonato alemão botaram uma bomba no ônibus. Sim, e olha o que aconteceu. O clube está punido por 3 anos lá. Falando em punição, tem que tirar a Argentina 3 anos de qualquer competição. Posso falar, dona Carla? O senhor não pode mais falar durante Eu posso falar, porque senão eu vou sabotar falar dos outros também. Eu também sei fazer paixão. Eu já disse que ele não pode falar. O seu Vitorino, dona Carla, com todo respeito, ele não tem razão. Não houve nenhum episódio de violência no campo na Argentina. Houve um episódio extra-campo do Boca Juniors nesse jogo contra o River Plate que não tem nada a ver com o campo. Segunda coisa, essa é muito importante. Como punir a Argentina? Porque o técnico Gajardo entrou no camarim do time argentino contra o Grêmio aqui, o Grêmio perdeu no campo. Ele deveria ir para Luque, no Paraguai, pedir uma punição exemplar para Gajardo e não tirar os 3 pontos do River Plate. Isso é uma piada, tirar os 3 pontos do River Plate. Por que o senhor não fez isso com o Santos e com a Chapecoense, que perderam os pontos? Mas isso situação igual, não, irregularidade. Aquilo foi irregularidade. Não, irregularidade de jogador inscrito e não de técnico entrar no não fala em inscrição, fala em jogador e treinador em condição irregular. Mas é muito relativo. É interpretativo isso aí. Não é interpretativo, tá bem claro, a lei é explícita. É que o pessoal não gosta de Argentina, porque a Argentina é que nem eu, boa pinta e tem atitude. Esses mequetrefes, que perde no campo e as mulheres vão pra Buenos Aires pra ficar. Os argentinos lá, vem pegar eu. Ele pro teu programa. Tem que ser tudo eu já disse lá. Eles acham que eles estão na Rádio Granada. Mudando completamente de assunto. O cara não entende nada de futebol. Claro, deixa ele discutir contigo na Rádio Granada. Não vai discutir. Nossos telespectadores agora já estão um pouco cansados, tá? Luiz Inácio Lula da Silva é denunciado pela Lava Jato em mais um processo envolvendo negócios na Guiné Equatorial, não é mesmo, Luciana? Na verdade, o número de novo surpreende, R$1 milhão. Só que nesse caso, as evidências são muito claras. Primeiro, tem um e-mail conduzido pelo Instituto Lula, dizendo que o Rodolfo, que é o presidente da empresa ARG, me disse que há uma disposição de se fazer uma contribuição financeira bastante importante ao Instituto. Então, hoje falei com o PR, que é o presidente da República, que me disse que queria mesmo falar com a ARG sobre o trabalho deles na Guiné Equatoriana. Depois vem um pagamento com o recibo impresso direitinho e, por fim, vem a recomendação, então, do presidente Lula, que diz: finalmente envio essa carta através do amigo Rodolfo Gel, que é o presidente da RG, que gentilmente se fez portador. Rodolfo dirige a RG, empresa que já desde 2007 se familiarizou com a Guiné Equatorial, destacando-se na construção de estradas. Está muito claro, as provas estão muito evidentes. Eu quero ver o que eles vão dizer disso. Eu tenho um recibo impresso, tem o encaminhamento, então, da carta, que seria a contrapartida do pagamento. Essa Guiné Equatorial não é presidida pelo pai daquele que... Sim, do vagabundo aquele, dos relógios. Dos relógios, da carga de ouro. Lá se fala português também, uma das línguas essas coisas começam a fazer sentido. Um recibo de R$1 milhão em nome da
da Fundação Lula, etc, etc. R$1 milhão ele recebeu. Impressionante. Esse cara transformou o país num negócio, né? E tem gente que não negócio pra ele e pra turma dele. Gustavo, e matou muita gente. Tem gente que ainda defende esse cara, tia. E matou muita gente. Muita gente defende. Matou muita gente, trouxe muita tristeza. Falando nisso, mais um avião explodiu hoje, viu? Um dos donos da construtora envolvido naquela denúncia lá do... Que loucura. Essa da Guiné-Bissau, um dos donos da construtora. E tanto explodiu hoje, agora é tarde. Tanto é que hoje no avião Brasil... Hoje não dá mais pra voar, né? Tem que ser um comercial. Vocês deixavam a minha moto ruim, né? Vocês achavam que eu tinha risco de vida de moto, né? Eu trouxe ruim para avião, hein? Dona Carla, eu gostaria de falar um pouquinho também depois dessa explosão histriônica. Muito bem, aniversário. Quero falar... É o Chicão. Mas o Vitorino, Dona Carla. Está me acusando aqui. É o Chicão. De um aniversário acontecido sábado, não foi o da Magda. Foi de uma figura tão importante quanto a Dona Magda. Agora ela vai gostar, né? Senhor chamado Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza, um dos maiores filósofos da história da Holanda, que criou alguns livros e alguns ditos extraordinários, como Ética, por exemplo, que é o seu livro mais famoso. Ele era como eu sou como ele, né? Isso é muita petulância minha. Um essencialista, ele vivia da essência, porque a essência é a vontade sua de mudar e de perpetuar tudo aquilo que você planeja. Dentro da própria filosofia, que é o mimetismo, ou seja, a mudança não alternada do número de pensamentos. E o segundo que eu quero falar é a morte do Bernardo Bertolucci. Bertolucci, o grande diretor de O Último Imperador, The Last Emperor, que o mais legal é fantástico, a história do último imperador. O último imperador chinês, que fica durante até os 4 anos, ele começa como imperador e aí se desenvolve toda a história. Esse filme que você está vendo aqui recebeu 9 estatuetas do Oscar. 9. Imagina os 9. 2 vezes esse filme. Esse filme é realmente fantástico, um filme bastante longo, né? O Bertolucci era genial. E o outro filme dele, tão famoso quanto, talvez até mais famoso que esse, embora não tenha recebido nenhum Oscar, chama-se O Último Tango em Paris. Estrelado pelo grande Marlon Brando, o maior ator da história do cinema. E Maria Schneider. E a Maria Schneider, que tinha 19 anos de idade. Eu vou te pegar o teu contrapé e dizer uma coisa interessante, que o telespectador tem que assistir esse filme, porque esse filme acontece o primeiro estupro ao vivo num filme, e a Maria Schneider não sabia que o Marlon Brando fez com ela. Isso, bom. Aquela cena de amor. Ela foi estuprada com manteiga, com Marlon Brando, ao vivo. Eu vou explicar como foi. Genial. A Maria Schneider. Genial, mais ou menos. Uma menina de 19 anos, filha do grande, ela era francesa, nascida em Paris, embora o seu nome fosse alemão ou austríaco, né? Do célebre ator francês Daniel Gelan. Daniel Gelan era o pai dela, era um ator muito conhecido à sua época. Então ela, com 19 anos, é convidada pelo Bertolucci para fazer esse filme com ele, com Marlon Brando. O filme é uma loucura, esse filme, um filme fantástico, maravilhoso. E eles tiveram um dia antes, ele conversando com o Marlon Brando, vem cá, vamos fazer uma coisa diferente no filme. Então colocaram a manteiga, ele coloca a manteiga como lubrificante para ter uma relação anal com ela. Não houve a consumação, evidentemente, do ato, né? Mas se sugere no filme. Ela disse que não, ela disse que não. E ela nunca mais falou com o Bertolucci. Ela morreu com 57 anos. E nem sentou. Morreu com 57 anos, nunca mais conversou com ele, disse, eu me senti estuprada, eu deveria ter falado com os meus advogados na época, mas eu fiquei tão pasma com esse acontecimento. A Maria Schneider, que morreu muito cedo, morreu com apenas 57 anos. E ele, que dava um movimento nas câmeras, o movimento de câmera do Bertolucci era realmente espetacular. E ele teve um problema numa das vértebras e foi fazer uma cirurgia de coluna. E o que aconteceu? Ficou paraplégico. Os últimos anos da vida dele foi numa cadeira de rodas, mesmo assim ele dirigia os seus filmes. E ele, como todo italiano, brincalhão, dizia o seguinte: isso foi o castigo para mim, porque eu mexia muito com as câmeras e agora não posso mexer. Ele pediu perdão, pediu desculpas, realmente ele não deveria ter feito isso, mas fez e o filme se tornou o grande mote, né? Foi uma choisir, uma escolha dele, né?
uma escolha dele, do Marlon Brando, de fazer isso. Então, minha reverência, esse grande mestre do cinema. Você sabe o que é fazer um filme que recebe 9 estatuetas? 9! Apenas. Dá para dizer que ele não foi um grande diretor? Claro que não. Esse filme é um clássico que eu tenho. Agora o assédio é uma coisa que sempre existiu. Na minha casa. Dona Carla, o mais genial de todos, cara, que é esse Bertolucci, é Polanski. Porque Polanski fez... o filme Lua de Fel conta a atual mulher do Polanski transando com um cara na frente do marido no filme, que o cara tinha ficado aleijado. E o cara estuprou ela ao vivo. E o Polanski consentiu sendo marido dela. Eu achei de uma cabeça genial, Roman Polanski. É o meu ídolo total. Só que ele não pode entrar nos Estados Unidos. Tudo bem, mas isso é uma questão de perseguição, cara. É perseguição. Que o cara é o cara, tá entendendo? É perseguição. Nesse mundo mimimi, quando o cara ele é o tem cara, uma condenação essa velharada será preso imediatamente quando descer no solo americano. É verdade. Estuprador de menor de idade. Foi estuprador, ele teve um caso com uma menor. Ele é um grande diretor, Mas esse foi no filme. No filme ele fez a mulher dele ser estuprada. Eu quero te dizer, eu quero acho uma cabeça legal isso aí. Esse assunto com o assunto atual de hoje, que aconteceu hoje aqui em Porto Alegre, que foi uma campanha que foi lançada aqui em Porto Alegre sobre contra o assédio sexual nos ônibus na Câmara Municipal da cidade. A gente tem trazido bastante esse tema, porque ele não pode ser mais atual, e a nossa Câmara Municipal, numa iniciativa extremamente interessante, através da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara, então é direcionado por ela mesma, foi fazer um trabalho perante o povo mesmo, né? O que foi? Fizeram cartazes, fizeram slogans e foram na Praça Parobé ali divulgar exatamente frases. Eu até anotei algumas frases. Meu corpo não é público, ônibus lotado não é motivo para apalpar mulheres. Uma campanha popular, que é exatamente o que acontece nos ônibus, né? Nós vemos numa estatística estarrecedora, né, cara? De janeiro a outubro aqui, nós estamos com 1.442 estupros aqui, só nós, não estamos pegando o Brasil. Que temos os que temos registros, né? Os que temos registros. Então essa campanha ela vem em muito boa hora, fala muito no número, que é um número que tem que estar na mente de todas as mulheres realmente, o número 180. Essa é da violência da mulher, dessa área. Coisa tem que ligar. 180, tem que ligar, tem que criar a cultura. Então, é uma campanha que visa combater o assédio à mulher, vem em muito boa hora e a gente, às vezes, que critica até a omissão da Câmara, tem que saudar quando a Câmara faz essa ação proativa, né, Mari? Enfrentando o problema. Falando em números e bons trabalhos em altura, EcoAvert Service, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas, EcoAvert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça seu orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Trabalhos em altura, você sabe, EcoAvert Service. www.vertservice.com.br. Doutora Roberta. Carla, nós estamos falando há pouco sobre corrupção, sobre problemas que vêm há anos no nosso país e qual é o efeito disso. O Brasil hoje subiu um degrau no ranking da desigualdade mundial de renda. Passou a ser o 9º país em desigualdade. Para os senhores terem uma ideia, 15 milhões de brasileiros hoje, nesse momento, estão vivendo com menos de $2 ao dia. 11 milhões estão em favelas. 2,5 milhões só no Sudeste, nas favelas do Sudeste. Então é uma realidade muito triste, assustadora, e a desigualdade é tanta que o rendimento médio do mais rico é 36 vezes mais do que o pobre. Então nós realmente precisamos nos dar as mãos e ajustar as contas públicas, fazermos as reformas, atrair investimentos. Por quê? Porque nós precisamos oferecer emprego. A quantidade de pessoas que trazem resultados em todos os seus níveis, ao ir trabalhar, ao acordar de manhã e ter aonde ir para trabalhar, para ganhar os seus rendimentos, pagar as suas contas, é impressionante o efeito positivo na vida de famílias quando tem emprego. Então, é pensando no emprego que a gente precisa pensar
em investimentos e, por favor, gastar o mínimo possível, diminuir todo esse gasto exorbitante que as contas públicas hoje mostram. Carla, eu ia até comentar um outro assunto que hoje eu realmente fiquei emocionada. Antes de vir aqui para o programa, eu estava assistindo a questão da sonda Mars Insight, a aterrissagem dela em Marte. Gente, é muito bacana o que a internet hoje nos proporciona, né? Eu realmente vibrei com a equipe que está há 7 meses acompanhando a chegada da sonda. Essa sonda percorreu 482 milhões de quilômetros. Ela é chamada máquina do tempo. O que é o mais incrível disso? É que ela vai estudar, ouvir os terremotos e estudar o funcionamento interno do planeta rochoso. Coisa que no Brasil, aqui no nosso planeta, no planeta Terra, é muito difícil fazer esse mesmo estudo. Então, eles vão conseguir antecipar lá quais foram as causas que, enfim... Da morte do planeta. Da morte do planeta. Se é que está morto. O Marli quer falar. Fala, Marli, o que tu ia dizer? Não, ela está falando. Dá um espaço. Não, e aí a sonda vai ficar lá 1 ano, né, que é equivalente a 24 meses, né, aqui no mundo, né, e eu acho assim que foi perfeito, porque ela aterrissou e eles estavam com muito medo porque ela não tinha rodinhas. Porque, enfim, ia fazer toda a questão da perfuração. Podia fracassar no momento final. Exatamente. E fracassar na hora H não é legal. Não, né? é bom. Não. Mas o Marli quer falar. Aqui, Ana. O Marli quer falar. Eu não entendi essa parte aí, senhores. Eu não também. Não me pertence. Não me pertence. Não me pertence. Sinceramente, não me sinto ofendido. Não, realmente. Fracassar nessa hora hoje não é pela mole. manhã, Olha o Russo se limpando. Apareceu. Não me pertence. Hoje pela manhã na Rádio Pampa eu comentei diversas vezes esse assunto, né, da estratégia. Essa sonda viajou a mais ou menos 23 mil quilômetros por hora, imagine uma viagem, que velocidade extraordinária para chegar até lá. E o grande medo era o impacto, né, dessa sonda quando ela chegasse ao solo marciano, de Marte, né? Então, como eu não assisti, não tive o prazer, o privilégio de assistir, o que a Luciane assistiu da chegada, o pouso suave dessa máquina que foi colocada lá. Agora eu pergunto, este projeto americano custou quase $1 bilhão, 800, 900 milhões de dólares. Que país no mundo teria a força e o poder financeiro para patrocinar todo esse tipo de pesquisa? Porque os Estados Unidos vencem através da pesquisa e esta é a diferença dos Estados Unidos para outras nações do mundo, exceto a Alemanha, exceto o Reino Unido e outras poucas nações que têm dinheiro para investir em pesquisa. Somente através da pesquisa você pode descobrir as coisas. É verdade, o próprio Dr. Albert Einstein, física de 1912, dizia o seguinte: eu erro 1000 vezes, mas eu tenho certeza que na 1000ª vez eu vou acertar. Então a pesquisa, o fundamento da pesquisa é justamente o erro, até chegar lá. Persistência. Eu acredito que o nosso ministro da Ciência e da Tecnologia vai apostar bastante em pesquisa. Eu quero mandar um abraço continuando aqui com os telespectadores do Facebook, para o Roger, para a Leni, para o Newton, que, olha, um homem disse: amei os teus brincos, chamou a atenção. Olha. Então, eu quero dizer que os brincos são da Beta Brand, que ela tem me emprestado algumas bijuterias para eu usar, para mostrar para vocês. São coisas lindas e maravilhosas. E o Vitorino também tem outro recadinho, né, Vitorino? É porque a Rede Pampa, junto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o nosso BRDE, está promovendo mais uma edição do projeto RS Sustentável. É o Fórum Desenvolvimento Sustentável no Sul do Brasil. O evento acontece no dia 3 de dezembro, na próxima segunda-feira, na sede do Ministério Público, e vai reunir representantes dos setores público, privado e financeiro do nosso estado. O objetivo do fórum é debater junto à comunidade temas relevantes no contexto do desenvolvimento social e local. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.forumdesenvolvimentors.com.br. Tá aí as letrinhas aí no seu monitor, www.forum.desenvolvimentors.com.br.
A inscrição é gratuita, você pode participar e pode ter certeza que você vai aprender muito. O senhor Vitorino, quando fala sério, até fico... Eu gosto bem, de ver. Convence. Até estranho. Dona Carla... Ele imposta a voz. Ele coloca, não é impostar, ele coloca. Coloca. Impostar fica muito... Eu só quero mandar um abraço... Qual é a diferença? Colocar a voz é colocar, impostar é o canal... Aí coloca, exposta, né? De vez em quando ele faz isso. Seu Jefferson Alves da Costa, nosso irmão, nosso amigo, está nos assistindo agora. É um veterano das lojas maçônicas de Porto Alegre. Um abraço a ele e que nos contempla com a sua audiência todos os dias. Abraço. Abraço, então, para não fugir do abraço. Dona Carla, hoje fiz um trotuar pelo litoral. Pelo litoral sul. Trotuar jurídico. Visitei os fóruns, por dever de ofício, pelo litoral e dei uma passada na graciosa Praia do Barco. Não poderia ser diferente. Como é que está o nosso estabelecimento? Exatamente, é de lá que trago notícias. É de lá que trago notícias. Mas ele vai ser convidado. Dois vizinhos foram me visitar lá, me saudar, e eu pensando que eu era a estrela, não, mas era para mandar um abraço pro Vitorino. Aí é para derrubar o cara, né? Mas vamos lá. Seu Alexandre e Dona Lourdes Perazzo e também o casal Hamilton e Isabel Guedes, queridos vizinhos que eu descobri que são fãs do programa e fãs do Vitorino. Já estão convidados para o primeiro encontro etílico musical gastronômico. Da Praia do Barco, exatamente. Gustavo, também tem um recado para ti. A nossa telespectadora linda, querida, maravilhosa, a mãe da Sara, da Maria e da Alícia, a Aline Campos, te adora e te mandou um grande beijo. E eu queria mandar um beijo para duas advogadas trabalhistas top, que eu encontrei hoje na Justiça do Trabalho, a doutora Simone Cruxem Gonçalves e a doutora Mônica Rossi. E também eu gostaria de comentar que me chamou muito a atenção e achei bárbaro a atuação de um juiz muito legal, doutor Orismar Carvalho, na 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Está de parabéns por uma postura muito interessante que confronta com posturas do Judiciário Trabalhista do Paraná. Então, nós estamos assim com excelentes juízes trabalhistas no Rio Grande do Sul. Parabéns a ele e a todos os juízes trabalhistas do nosso estado. E a Shirley Amaral colocou o seguinte, Vitorino, presta atenção no serviço, larga o celular e vai comentar os acontecimentos do STF. Isso foi mais cedo, o Vitorino já comentou e tudo mais. Eu falo muito, me xingo. Se eu falo pouco, me xingo também. Gente, sempre assim. Carla, eu vitrine. De dar um beijo para uma pessoa muito especial e querida que eu conheci sábado no aniversário da Magda Beatriz. A Dani, namorada do Dr. Ruschel, tá? Ela é uma querida. Não me ajuda, Chicão. Não me ajuda, Chicão. Chicão, não me ajuda, Chicão. Ô, Chicão. Não me ajuda, Chicão. Dani, um beijo. Dona Carla, talvez eu seja o cara na bancada, aqui, o jornalista da bancada, que mais atilado na política internacional dos países, porque eu tirei história com pós-graduação. Por que tem que se agora sempre? Não, mas é que eu sou assim, eu nasci assim. Ele te imita. Tá, mas conserta. Não, Dona Carla, dizer o seguinte, eu estou abismado com a sordidez e o cinismo da política internacional americana e admirado pelo heroísmo do povo iraniano. Eu falo sem ideologia, eu falo como um professor de história. Ora, o seu Donald Trump, que eu acho que vai ser um grande presidente, ele abomina uma sanção contra a Arábia Saudita. Que a Arábia Saudita, ele acha que a Arábia Saudita não fez terrorismo, matar e dilacerar um cidadão no seu consulado não é terrorismo. Mas ele aplica uma sanção desumana e todo o bloco ocidental vai contra o Irã. Mas o povo iraniano é descendente de Xerxes, de Dario de Artaxerxes, mostra um heroísmo. O que o presidente iraniano fez hoje? Mandou a Total, que é uma petrolífera francesa, embora e botou uma chinesa no lugar dela. Por quê? Porque os Estados Unidos acha que o Irã está fazendo um processo atômico bélico, que é uma grande verdade. O Irã abriu as suas fronteiras para todos os inspetores nucleares do planeta investigarem lá. Coisa que não pode fazer nos outros países. Inglaterra, França, Paquistão, China, Israel e o próprio Estados Unidos, que tem a bomba atômica. E o povo iraniano está sofrendo, mas não sofre na sua dignidade. Mostra, nesse aspecto aí,
que o povo iraniano tem razão na concepção do terrorismo. Nunca o Irã atacou Israel, nunca. Iraniano não é árabe, iraniano é muçulmano, é persa, é completamente diferente. Paquistão seria um país mais perigoso potencialmente contra Israel. Que tem bomba atômica. E tem bomba atômica. Um absurdo isso, não acha, Roberta? Eu acho importante tu estares trazendo essa questão da política internacional. Muitas vezes a gente pensa, mas por que falamos de política internacional? Ora, hoje o dólar subiu, mas não subiu porque nós estamos com um problema interno. Pelo contrário, o dólar subiu no mundo inteiro. Semana que vem vai ter o encontro do G20, aonde a China e os Estados Unidos vão conversar. Aqui em Buenos Aires, E né? tem muito a ver com isso que o Chicão está trazendo. Quer dizer, são negociações que interferem nos mercados, que interferem nos investimentos e que, por consequência, vai interferir aonde? No emprego das pessoas. Então, de fato, isso que acontece no Irã é algo muito, muito injusto. A sociedade iraniana é uma sociedade muito afetuosa. Eles são muito maravilhosos. As sinagogas, vocês dois, existe uma comunidade vocês judaica dois estão viajando no na Irã. maionese. Né? O Irã Lá é uma Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ele tá falando da Não, isso é outra sociedade. Não, tá falando da sociedade. Mas é uma Teocrática duríssima, que mata opositores, os caras desaparecem. Mas aqui no Brasil, aqui... PT matou todo mundo. Tem núcleos de treinamento terrorista. Não, nada a ver. É uma Nada a ver. república fundamentalista, Agora, é um regime Marne teocrático falar dos ayatolás. Vocês vêm falar em felicidade do povo e liberdade? Para com isso. Não, é Marne uma sociedade civil. Quando o Irã ainda era Pérsia, o Shah da Pérsia, Isso aí, nos anos Reza 70. Pahlavi, Ferveu nele. Faradiba, que foi uma das mulheres mais bonitas do mundo, como primeira-dama. Aquela nariguda? Sim, senhor. O que acontece? Os Estados Unidos... falar de mulher feia. Hein? Um misturinho com essa cara dele. Não arruma nada. Não arruma nada. Nem feia, Não nem arruma bonita. nada. Mas a nem bonita. Faradiba era feiosa, tinha um nariz. Feiosa mulher, agora duvido na cara. Para o nariz. Deixa a Marne Barcelos Hoje, falar. Ela chegava Deixa ele falar. Hoje o Irã líder tá dizendo virou isso. inimigo dos Estados Unidos. Enquanto era o Reza Pahlavi lá, todo poderoso. que era um títere. Aí eles ficavam babando os americanos. Mas é a política americana. América para os americanos. E o resto que se lixe. Nós somos peões. Nós somos, como total. diria o JK, estamos nesse tabuleiro e eles Tabuleiro mexem da para onde eles sucessão. querem todas as É peças. verdade. Falando em tabuleiro da sucessão, eu encontrei um senhor muito querido no Zafari, ele e a sua filha, o nome dele Mário, e ele me disse o seguinte, Chicão Tofani. Tem um amigo com esse nome. Eu tenho vários amigos com esse nome. A gente ficava assim, abismado com o Chicão Tofani falando de que o próximo presidente seria o Bolsonaro e tal, e a gente ficava dizendo como é louco esse Chicão Tofani e tal, mas ele disse assim, tenho que dar o braço a torcer, Chicão é um visionário. Não é que eu estudo história na sua essência, não no que nem o Vitorino, na gritaria, na paulada, falando do Irã. Ele nem sabe do Irã. Ele pensa que o Irã é uma boutique, abriu ali Vitorino. no shopping Luiz de Vento, que Vitorino. vende umas roupas Vamos bonitinhas. trazer para nossa realidade aqui. Da Magda... Ô, Magda. Para aí, Ô, chefe. Vitorino, Vou presta te atenção ofender, no né? serviço, tá? Eu quero te perguntar uma coisa muito Eu vou importante. chamar de Lacerdinha agora. Vai ou não vai baixar a gasolina? Não. Essa é a pergunta que todos Não, olha aqui, ó. querem saber a resposta. O Dudu Alvarez mandou uma foto agora há pouco. Ele abasteceu em Santa Catarina, Chicão. R$13,99. Do outro lado da ponte. Do outro lado da ponte. Aqui é R$4,79, nosso político aqui, R$4,89. cara, sabe disso Não, aí. e a Sulpeto, que adora fazer discurso, né? Ah, porque o preço da gasolina no bolo. E agora? O preço desceu hoje de novo, né? Desce. Todo o Brasil. Para no Mambituba, sobe. Caiu o preço da gasolina pela 1,50. quinta ou sexta vez. Brasil E todo. ainda não repercutiu nos postos. Santa Com a Catarina palavra, repercutiu. meu querido amigo, que é meu amigo pessoal, presidente da Sul Petro, né? Eu acho que ele pode vir a público, ele participa do programa do Paulo Sérgio aqui, Ele tem que dar uma explicar o que tá explicação para acontecendo. nós. Exatamente. Aí, que tá para nós acontecendo. não, para o povo, né? Não é para nós. R$4,89, R$4,79 a gasolina aqui, R$3,99 Quem Santa mora em Catarina. Torres nunca abastece. Abastece o Passo de Torres, do outro lado ali. Não, Não tem a quem mínima mora em possibilidade. Torres emplaca os carros. É. Já em Passo de Santa Torres, Catarina. Façanha, Garopaba, em Sombrio, tudo. Namora Gata e Jurerê e papapá, Agora, e isso é assim uma vai. vergonha pro nosso estado, né? É uma É uma verdade. vergonha É uma total. vergonha. É uma É verdade. falta de critério, uma falta de vergonha na cara. E, cara, deixa eu dar uma informação aqui, é um convite, o Carla. Todo mundo tem medo, muita gente tem medo de ir ao dentista. Eu tenho.
Então, eu agarro a mão. Tu sabe que o teu problema agora está resolvido. Você já ouviu falar em sedação endovenosa? Ouvi falar, tu fica rindo e dorme. Não. Tu ri e apaga. Não, hilário com E esse. quando acorda com tudo arrumado. É muito legal e vai ter E se não acordar... Bom, aí... Aí não vai sentir dor nem nada. Aí quando... Aí morre. Se tu não acordar, quando acordar, descobre. Boca de jacaré. Na sede do Conselho Regional de Odontologia, vai ter nessa sexta-feira, dia 30 de novembro, o simpósio Sedação Endovenosa. Onde estamos e para onde vamos. Por que esse congresso? Exatamente porque o grande drama da odontologia sempre foi o trauma, o medo, o pavor. Eu tenho medo da broca. Eles querem acabar com isso. Ou seja, essa sedação endovenosa é utilizada já em vários países e eles querem popularizar a utilização aqui no país. Bem-vindos sejam os palestrantes e aqueles que vão ensinar para dentistas e profissionais ligados à odontologia os princípios da sedação endovenosa, que logo, logo estará entre nós. Falando em saúde, vamos então aos números do Mais Médicos. Bom, o Rio Grande do Sul completou, então, a sua cota de médicos e são 630 vagas ocupadas. Eu acho fantástico, porque aqui a gente tinha um percentual muito grande de médicos ocupados pelos cubanos. Em termos de Brasil, nós já completamos 97,2%. E o futuro presidente Bolsonaro fez uma manifestação novamente no sábado de repúdia ao Mais Médicos. Na verdade, ele comentou que tem destruído famílias, porque os cubanos deixaram famílias em Cuba e constituíram novas aqui. Achei bem peculiar o comentário dele. Teve gente que partiu pra dentro aqui. E ele comentou também teve gente que foi embora chorando. Tem gente que foi embora chorando. Que mães foram separadas de filhos e estão há mais de um ano sem. Mas o mais importante é o seguinte, Lu, ficou provado que esse Mais Médicos era uma mentira. Foi uma empulhação. Caiu a máscara. Caiu a máscara em 3, 4 dias. Se provou que tem médicos no Brasil querendo emprego, querendo trabalhar, que vão para qualquer lugar. Ou seja, caiu a mentira. O Brasil financiava, mandava dinheiro para aquela ditadura cubana. Quer dizer, mais uma mentira que cai. Eu quero ver agora aqueles jornalistas que fizeram discursos, atacaram o Bolsonaro, atacaram os médicos brasileiros, chamaram os médicos brasileiros de arrogantes, de pretensiosos, porque não queriam ir para o interior. Eu gostaria que eles se manifestassem, porque os números são do próprio Ministério da Saúde. É verdade. E o futuro ministro da Saúde falou que ele pretende até mudar o nome do programa, para não ser Mais Médicos, mas sim Mais Vida, Mais Saúde, enfim. Também no sábado, o nosso futuro presidente Bolsonaro disse que vai passar um pente fino em todos os programas sociais do nosso país. Justamente por quê? Porque está acontecendo esse tipo de coisa. Ele quer avaliar exatamente para onde está indo esse dinheiro e as pessoas que estão recebendo, se de fato são adequadas e estão dentro. Então, nós estamos realmente vivendo um momento que vai dar bastante trabalho, é como fazer faxina numa casa. Tem que tirar tudo de lugar para poder limpar bem. Mas vai dar um susto quando passarem o pente fino. Chicão. É verdade. Vai aparecer lêndia, piolho. A namorada do prefeito. Carrapato. Mas tem que ter coragem para ver. Mas tem que ter coragem para ver. A Lei Rouanet também, quando passar o pente. Falando nisso, vocês assistiram um vídeo que está rodando na internet, não é montagem, é o Chico Buarque falando. Não. Eu não assisti. Não. Tava com um copinho na mão? Assistam, assustador. O que ele diz? Não Ele confessando que grande parte das músicas ele comprou. Sério? É assustador. É um vídeo que está rodando na internet, não é montagem, é o próprio Chico dando entrevista há algum tempo atrás. Talvez ele tivesse, né? É o copinho não, conheço. E ele dizia, não, eu compro mesmo. Essas músicas eu comprei a música de fulano, a música tal, eu comprei de ciclano. É gente desconhecida. Mas aí é muito triste. Os caras são meus fornecedores. Os caras são meus fornecedores, coisa e tal. Olha, no princípio eu pensei de que esse vídeo é montagem. Mas aí eu vi de que, é o Chico falando. Aí botei o áudio de novo para ver os lábios, ver se não tem uma montagem. O Chico falando. Ele compra a música. O Zé dos Cachorros lá, que coitadinho lá, diz, a música tal, tá, eu vou te comprar essa música. Te dou um troco aqui, pá, pum, vai, compra uma casinha pra ti, vai tomar uma cachaça no boteco, a música é minha. O Chico Buarque, amigo, caiu os aplaudido no Brasil, e surpreende, Gustavo, porque ele participava. Porque ele é o campeão da Lei Rouanet nesse país. Ou não?
Olha, esse Surpreende, vídeo, Gustavo, acho que porque alguém tem ele- que vir a público explicar esse vídeo. Ele, na época criativa dele, todas as peças teatrais de importância no país eram musicadas por ele. Talvez usando desse Pois é, nós subterfúgio temos aí. que saber Porque ele agora. não são só as músicas que ele tem, ele era tido pelo a ópera Brasil do Malandro. como sucessor do Noel Rosa, né? Que a era ópera tido o do maior Malandro compositor. é dele, né? Depois veio Chico Buarque. E aí ele tinha esse, vamos dizer, esse status, né? Perante as peças musicais, nessas últimas décadas aí. Tudo que era peça musical importante tinha uma música feita a por ópera ele. do Malandro lógico. Esse é o dele. clássico, né? E ele diz nesse vídeo, não, eu tenho meus fornecedores de música que eu compro. Tem fornecedor, o cara me vende 5 mil, 10 mil. Nossa telespectadora Sol Araújo aqui no @CarlaKrieger do Instagram diz o seguinte: amo o programa, avisa aí que em Carazinho a gasolina tá R$ 3,99. Então é Porto Alegre a operação, Vem pra viu? cá, vem pra cá. E eu vou passar agora a palavra pro Ruschel, que ele vai falar sobre o caso do ex-diplomata que se entregou à polícia neste o domingo. nosso caso. A gente sempre, na ideia de exercitar o contraditório, eu fui ouvir o que estão dizendo os advogados dele também. Embora as imagens, para situar, é aquela atriz da Globo e da Record, que fez novelas nos dois casos, e ela, depois de tanto apanhar, gravou os vídeos. Ela gravou os vídeos, lá botou 3 câmeras dentro de casa. Mas eu fui atrás de alguns detalhes. O primeiro é que ele estava com prisão preventiva por ter violado aquela lei que manda, que obriga... Exatamente, o que obriga uma distância. Ele estava violando... Medidas restritivas. Medidas restritivas. Ele estava violando, então a prisão preventiva dele estava aí. Não era ainda pelas imagens. Isso por isso que a notícia chegou um pouco truncada. Agora que está sendo aberta uma ação criminal sobre as agressões, tá? Um processo penal. Então ele se entregou para essa prisão preventiva. O que estão dizendo os seus advogados? Primeiro, que lógico que não há como negar o vídeo, né? Mas o que eles dizem é que o vídeo teria sido selecionado e que só mostra a reação e não a ação, que teria havido, para nós termos a ação completa aqui, uma ação antes da reação. E a segunda questão que eles alegam é que este vídeo é de 31, Gustavo, esse vídeo é de 31 de agosto, e o casal conviveu setembro e outubro de novo, como se fosse as mil maravilhas. E que só em 31 de outubro eles se fizeram. Então, que o casal vivia uma relação... Não, estou dizendo a versão, estou trazendo os dois. Né? Eu estou para que sempre... Essa é a versão do advogado. Essa é a versão do advogado. Que esta cena, ela apresentou com 31 de agosto. E eles dizem que depois disso eles viveram setembro e outubro com muito amor. O que demonstra que há uma relação... Não, gente. Viveram Não, juntos. eles uma usaram relação a doente. Viveram em harmonia. Eles estavam em harmonia. Não, o que eu quis dizer é que o fato não gerou imediatamente uma reação. Elas seguiam vivendo com eles viviam, a relação era doente ali. Então, de quem agride, quem manda e quem reage. Nelson então, Rodrigues. nunca defendendo a posição dele, pessoal. Não é isso. Mas também nós não podemos imaginar que talvez o louco seja só ele. É só essa reflexão. Mas e as que outras que ele batia? Com a continuidade só para completar, já te passo, com essa questão dele ter a prisão preventiva decretada por ter descumprido a medida restritiva, querer saber onde ela está, ter ameaçado ela de morte, isso já mostra também o caráter dele. Lógico. Sem dúvida. E outra coisa, desculpa para reforçar, ele. Luciane, é que sempre, como eu digo, não existe o crime de uma vez só, né? Começaram a aparecer as noivas anteriores, porque este moço a primeira mulher não foi esta esposa, né? Sempre houve. E aí, Chicão, tu sabe que é pronta. Já apareceram as anteriores lá com a mesma queixa. O Chicão já foi agredido por mulheres, né? Mas aí eu não posso citar o nome dela, porque ela disse que se eu citar o nome dela, ela vai me processar. Então e eu não faz posso nem isso. botar no livro, parece que ela deu um Ela tem bons advogados. Parece que ela deu um braguetaço. Ela tem bons advogados. Parece que ela deu um braguetaço e acertou a vida Nem dela. toda essa equipe de Sabe o que ela advogados fez? se Ela salva. ficou brava comigo, cara, e atirou uma lata de ervilha. Eu fui me defender aqui, levei um que horror. corte aqui. Porque ela queria forçar uma Maria da Penha. Se batesse em mim, ela achou que eu ia pro boxe. Sim. Mas eu fiquei frio e não fui. Esse é o Chicão Tofani. Esse é o nosso Chicão Tofani. A linha João da Penha não veio essa lei ainda. Não. E as mulheres dizem que é perseguida. O que o homem é batido pela mulher é impressionante. Não, mas a o mulher que mulher muito já mais, bater em Chicão. mim é uma coisa incrível. Mas eu só nunca fiz contigo queixa. acontece isso. Não tem um masculinicídio, só é feminicídio. Comigo acontece um masculinicídio.
É só te comportar, Chicão. Complementar a informação do Russo, ele não complementou. Ele falou que ele não negou. Sim, ele negou as acusações, tá? Ele disse que as imagens foram editadas. Isso. E ele disse também que ela estaria com uma motivação financeira, né? Então, ela usou isso como subterfúgio para pressioná-lo e buscar... Ameaça a defesa. De morte, vou te matar. Não, Gustavo. Ele estava comentando sobre a tese da defesa. Ele está dizendo que a tese da defesa é que ele foi agredido e aí fez aquelas cenas que nós vimos. Isso nós só vimos a reação dele, não a ação dela. Essa é a tese da defesa. Eu só imagino a cena dela com fio, passou o fio no pescoço, queria do Chicão Tofani apanhando de uma mulher de 1,56 m. Não, não é uma mulher de 1,56 m, não. Peraí. Eu não estou lá no Congo, belga, lá, daquela tribo lá, entende? É mulher alta, 1,80 m, né? Querido? Não, mas eu conheço muitas moças lindas com 1,56 m. O atual dela tem 1,61 m, porque o homem pequenininho... Tipo Vitorino. Não. Sem detalhes. Os detalhes só com o Roberto Carlos. Ficar com cara de 1,61 m. Não existe. A luta o homem beijo. é a força de Aquiles e Heitor em Troia. Seu filho pequeno com a mulher assim. Queria mandar um feliz aniversário atrasado para um querido amigo, só fica Gustavo. assim comigo. Ai, deixa eu falar. Produtor, ele não quer que tu fale, produtor. Então, queria mandar um feliz aniversário atrasado, que foi sábado, então eu não consegui mandar em público, ao vivo. Gustavo Azevedo, um carioca que nos assiste lá do Rio de Janeiro. Chicão Tofani tá bombando aqui no e-mail. Só daí. Só daí. Não sei por que a gente veio no programa. Tem ciúme da minha unha. Tem ciúme da minha unha. Porque não sabe usar bem o dedo, entende? É só só pra espalitar. Isso aí é unha de remover. E cotonete aqui, ó. Mostra a unha, Chicão. Aqui, ó. Te comporta. Unha feita pela minha personal, a Rochelle. De remover papel De higiênico. cinema. Teve lá em casa. Olha só, a mulher fez a unha muito e fez baixo. a minha sobrancelha, estilo celta aqui, ó. Queria que desse um take. Isso aqui vai ser moda no verão. Trabalho de primeira linha, hein, Chicão? É um olhar top. A mulher sente um olhar de aço laminado. Exatamente. Parece de Antônio Bandeiras. Não um olhar de Zé Colmeia. Não, de Zé Colmeia. Um olhar de aço. Esse é o Vitor. Eu te admiro, mas o assunto da história do filme não pegou muito bem. Olha, boa noite, bancada. Peço que quem estiver lendo os e-mails que diga à bancada que esse assunto do filme, em que houve o possível estupro, que se contenham no assunto, porque estamos assistindo. As mulheres que estão na bancada ficaram um tanto constrangidas pelo assunto nada aceitável, nesse horário, diz o Evaldo. Mas aconteceu, o filme está nas locadoras. Qualquer pessoa tem acesso. Na verdade, é muito mimimi. Na verdade, esse filme choca a todos até mundo, hoje. É um filme absolutamente bizarro. Eu fiquei no chocado. meu ponto de vista. Eu só preciso fazer uma justiça, sempre buscando a justiça, né? É que o filme foi a consequência de um livro. Quem foi ver o filme sabia o que ia ver. Ninguém foi ver. Talvez a crítica seja ao horário que nós tratamos do assunto, embora já seja um horário já vespertino, né? Mas vamos lá, mas só fazer essa referência, porque ninguém que se deparou com este filme que existe até hoje, nós estamos falando de mais de década, né? Então, não sabia do que estávamos tratando. Ninguém vai ver nada. 10 estupros hoje. Tá. Eu já tive problema de estupro com mulheres. Boa noite. Duas entraram na minha casa dizendo que ia bater um papo e sob uma coação terrível. E te usaram, Chicão? Hã? Te usaram? Total. Foi um estupro. Doeu pra caramba minha vida. Boa noite. Sobre os mais médicos. Uma pergunta que fica no ar. Cadê o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União que não fiscalizou esse programa que fraudou os cofres públicos? Queremos uma resposta do PT e do senhor Michel Temer. Ele fazia parte do governo Dilma. Atenciosamente, é o Jorge Pedroso da Silva. Nossa, adorei o Jorge. É isso mesmo. A resposta é porque talvez a legislação foi cumprida, né? O que pode se descobrir foi o descobrimento, os elementos motivacionais que talvez não existissem. Mas ilegal não foi, porque foi um projeto aprovado, votado e essas coisas. Então, mas foi muito estranho essa retirada em grupo de Cuba, né? Não, mas agora mas aí foi por iniciativa de Cuba, né? Mas precisa então, ser justo. Isso que eu tô te dizendo. Foi muito estranho. Para desestabilizar. Exatamente. Cuba
Curitiba, de uma hora para outra, resolveu. Já sabia como pensava o presidente eleito Bolsonaro e tudo mais. Aí, de uma hora para outra, eles resolveram que eles iam tirar todos os cubanos daqui. Ficou realmente estranho. Carla, eu acho que isso aí tem a ver com o Moro na justiça. É importante que a gente trabalhe com a ideia de prazo, né? A doutora Luciane trouxe com muita propriedade, 97% já foi prorrogado para tentar cumprir os 100% e não se chegou ainda nos médicos do exterior. A solução estaria vindo, e digo estaria porque vamos esperar as nomeações, né? Porque eles têm até a primeira quinzena para se apresentarem, senão serão chamados os próximos. Sobre essa história do filme O Último Tango em Paris, eu assisti hoje pela manhã, nos estúdios lá da Rádio Pampa, a Globo News, e a Globo News mostrou a cena toda no vídeo. Lua de Fel também tá no vídeo. Eu vi. Não fui eu que inventei isso. Não foi ninguém que me contou. Teve um assunto também bem polêmico que o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, ele disse que vai pedir ao MEC mais rigor na liberação de novos cursos de direito, porque as pessoas que saem do curso de direito estão tendo muita dificuldade para o exame de ordem. Não consegue passar. O nível de aprovação é muito baixo. O presidente eleito Bolsonaro diz que as pessoas não podem ser submetidas a isso, fazer 5 anos de curso e chegar depois dos 5 anos de curso não conseguir fazer, né, não conseguir advogar porque não consegue passar pelo exame de ordem. E o presidente Lamacchia, presidente da OAB, ele diz ainda que acredita que outras profissões deveriam passar pelo mesmo exame. Como, mas por exemplo, existe mais ou menos médico, existe, né? O futuro ministro, o Mandetta, fala exatamente isso, que deve ser criado, nesses moldes da OAB, uma certificação. E ele diz mais, não só como faz a OAB, que logo que se forma, que tem que fazer essa prova da OAB. Na medicina, ele justifica que teria que ser até de 5 em 5 anos essa reavaliação. O que eu acho muito coerente, porque é uma vida. O médico vai lá, ele sai da universidade, tá com tudo fresco na cabeça, claro que precisa estudar, faz a prova e depois... Aquele médico que não se recicla, que não busca, que vai para o interior, enfim, não é culpa do interior, mas que não é tão fácil o acesso às atualizações, aos cursos. Na questão dos médicos, claro, que tem aqueles que são os clínicos gerais, que aí tudo bem, mas tem os especialistas que tem que passar mais 3 anos estudando e depois tem que fazer uma prova para ser aprovado. Então, se for oftalmologista, cirurgião plástico, pediatra, dermatologista, psiquiatria, qualquer uma das especialidades da medicina, esses profissionais já são submetidos a uma prova específica da área. Para poder entrar entrar na especialidade dentro do hospital que ele escolher. Exatamente. Na verdade, é quase um concurso. Atuar. É um concurso, entre aspas, que ele faz pelas vagas que tem dentro de cada... Ele faz uma prova para entrar, por exemplo, dentro de uma residência de um hospital que tem X vagas. Dentro desse, passou na residência. Então, ele cursa a residência durante um determinado período e depois, para ganhar o título de especialista, ele faz uma prova. Então, aí já está mais do que provado que a pessoa tem capacidade técnica como especialista de determinada área. Agora, claro, tem alguns médicos que são clínicos gerais, que é aquele médico que sai da faculdade e que vai fazer clínica, que não pode se intitular nenhuma especialista em nada, ele apenas é clínico geral. Para esse, Carla, eu vou mexer num abelheiro, mas não tenho medo de mexer em abelheiro pela minha isenção e minha tranquilidade. Em relação ao assunto da prova da ordem, eu sei que é um assunto polêmico, é antipático para quem tem que prestar a prova, né? Mas há que se entender uma evolução de uma história. Nós tínhamos os rábulas, né? Que nem precisavam formados que ser. Lacerda não. Depois nós tivemos as faculdades de Direito, Carla, tu era muito jovem ainda, tu não acompanhaste isso, mas tu podia fazer o curso de Direito por correspondência, ia lá, fazia as provas, no fim de mês sempre fazia as provas, tu também te formava. E proliferaram-se cursos de Direito por este país, né? Em cada esquina tu tropeça, tu cai num curso de Direito. A origem da prova da ordem foi em cima disso.
como uma ideia de que se perdeu o controle das faculdades de direito, né? E realmente estávamos gerando advogados sem condição. E aí veio a prova da ordem exatamente para que invertesse o ônus. O aluno quisesse aprender e cobrasse ele da sua faculdade, ele procurasse faculdades de nível bom, exatamente, porque tendo faculdade de nível bom, ele vai passar na prova da ordem e ele seria aprovado. Então foi esta o mecanismo, eu acho que foi da falência dos cursos de direito pelo país que surgiu o exame da prova. Eu acho que no estágio ideal eu concordo, que a faculdade tem que preparar e o aluno tem que sair pronto. Mas há que se reconhecer o crescimento da advocacia em cima da prova da ordem. Opinião pessoal, né? Sem nenhuma, respeitando todos os contraditórios que podem ser. Outro comentário até que eu ia comentar, que eu ia trazer, que ele vem discutir, é a questão das universidades, das universidades federais, se deveria ser cobrado ou não pelo pagamento, porque ele entende que, como é que é, 40% das pessoas que teriam condições de pagar estão, 10% das pessoas que têm condições de pagar estão dentro da universidade, 40% das que não têm não conseguem entrar, alguma coisa assim. Que tem uma coisa em relação aos cursos de direito. O curso de direito, por ser um curso nobre, talvez um dos mais nobres no mundo acadêmico, ele virou moeda de troca política. Nos últimos 15 anos se distribuiu carta patente de cursos de direito para todo o Brasil, à torto e à direito, como moeda política. À torto e à direito. À torto e à direito. Se distribuiu carta patente como moeda política para instituições que não tinham a mínima condição de montar um curso de direito, sem o número de mestres necessários e suficientes para ter um curso de direito adequado. Isso acabou proliferando no Brasil inteiro. Ou seja, alguém precisava de alguma coisa do governo, coisa e tal, o governo ia lá e dizia, olha, eu voto, mas eu preciso de uma carta patente do curso de direito com um amigo que eu tenho lá em Triboboca do Leste. Pô, sabe, a OAB, a prova da OAB, eu também acho que ela é uma prova que poderia ser superada, mas isso caberia ao MEC, e o MEC virou um barraco. Uma favela, uma esculhambação, uma várzea. Porque o MEC autorizou um curso técnico de negócios jurídicos. Isso é uma vigarice autorizada pelo MEC. Porque o cidadão não é nem advogado, não é profissional de nada. Que curso é esse de assuntos e negócios jurídicos? Aí você vai ver a ementa do curso. Auxiliar o advogado, conversar com as testemunhas, orientar não sei quem, orientar... O que é isso? O que é isso? Que várzea é essa? Curso de negócios, tecnólogo em negócios jurídicos. O MEC autorizou essa barbaridade. Então, assim, ó, tomara que o Bolsonaro dê uma revirada naquilo lá, tem que varrer, botar metade para fora, o que sobrar tem que passar por um filtro rigorosíssimo, porque chega de conceito acadêmico, chega de Paulo Freire, chega dessas porcarias. Está na hora de se ensinar matemática, português, química, física. Fazer os jovens estudar, desenvolver a capacidade crítica, estudando as ciências adequadas. Deixa para estudar sociologia, ciência política e filosofia. Deixa para estudar isso no curso superior. Dependendo do curso que ele for estudar, ele vai ter essas cadeiras direcionadas ao seu conhecimento. Mas garoto de 14, 15 anos, estudando ciências políticas e não sabe calcular uma raiz quadrada de 4 dígitos. Para com isso. Luciane, WhatsApp. WhatsApp, 2 WhatsApps aqui. Eu nunca vi isso. E é só o segundo. E nenhum dos dois se identificou. Bom, aqui, Marcos de Santo Ângelo. Esse vídeo do Chico eu vi há mais de 3 anos. É velho esse vídeo. Mas ninguém que entrevista ele pergunta sobre isso. Deve ser uma coisa legal, pois ele coloca a música no seu nome e aí o outro que vendeu também concordou. O bom é saber que o grande Chico é, na verdade, bem pequeno. Enfim... É que essa mensagem aí, ela faz coro com algumas outras que dizem que aquilo foi uma entrevista que o Chico deu de brincadeira. Eu acho isso também, estou achando isso. Muita hora nessa... Agora, para um pouquinho, vai brincar com isso? Outra diz assim, eu recebi o vídeo do Chico
e fui buscar informações. Porque não gosto de publicar inverdades. E não é bem assim. Procurem saber. Também não gosto das atitudes dele, mas não quero compartilhar notícias falsas. Beijos. Tá, mas para um pouquinho. A notícia não é falsa. O vídeo tá na internet e ele tá dizendo que compra Alguém música. deve ter feito uma pergunta para ele. Se você é o autor dessas músicas, não, eu compro. Foi uma brincadeira dessa. Vai ver que eu tô sendo advogado do diabo aqui, eu estou apenas colocando oposição. Agora, já que o senhor falou no Paulo Freire, agora, no professor Paulo Freire, está sendo lançado um livro do nosso mais famoso educador. Você sabia que tem escolas em Paris com o nome do professor Paulo Freire? Por isso que a França tem essa maravilha, essa esculhambação. Assinada pelo professor educador Sérgio Haddad, que não é parente do ex-candidato petista. Freire é conhecido no mundo inteiro, onde também é santificado e saturnizado, né? Seu livro Pedagogia do Oprimido foi o único livro brasileiro citado no projeto Open Syllabus, que lista os 100 títulos mais pedidos nas livrarias das universidades dos Estados Unidos. Um livro do Paulo Freire é um dos mais procurados nas livrarias dos Estados Unidos, entre os 100 livros mais procurados. E o do Vitorino? Não, nem foi editado. Já que estás com a palavra, por favor, os aniversariantes. Vamos então. Muito justo, dona Primeiro, Dona Carmen. um uruguaio que o Vitorino deve ter dançado muito as músicas dele. Não. Francisco Canaro. Não chamei. Isso típica, lembra? Francisco Canaro, isso típica. Era maravilhoso. Orquestra latina maravilhosa. Isso, Francisco Canaro, maravilhoso. Mas morava em Buenos Aires, né? Morava com 20 minutos de voo no Montevidéu a Buenos Aires, é uma maravilha. Luiz, falando em Uruguai, Luiz Bagel, que foi presidente e pai do outro, que também foi presidente, o Jorge Bagel. Mário Lago, maravilhoso Mário Lago, uma das maiores figuras desse país, criador da Amélia, que era mulher de verdade. Hoje em dia eu já não gosto mais dessa música. Não existe uma mulher Amélia. Não tem todo Amélia, mundo quer uma Amélia. Escritor. O Mário Lago morava no posto 6, em Copacabana. Meu prédio era em frente ao dele. A gente, pelo menos 2 vezes por semana, tomava cafezinho em pé ali na esquina da Júlio de Castilhos com a Nossa Senhora de Copacabana. Ele parou de compor, né? Eu liguei pra ele, ele morreu há muitos anos. Não, acho que ele morreu. Eu liguei pra ele. Eu tô dizendo que ele terminou a vida como ator. Mário, tudo bem? Ah, tudo bem, meu. Eu tava ouvindo. Não, eu queria convidar um amigo para participar de um programa. Nossa, olha, eu tô muito velho, muito obrigado. Não faz mais isso comigo, botei o telefone. Não queria mais. Ele 90 anos. Ele era pacato, ele tinha uma rotina, descia, tomava o cafezinho dele em pé, numa lanchonete, tinha na esquina da Júlio de Castilhos, que é o Nacional de Copacabana. E eu morava em cima. Outro político chileno, Patrício Aluim, que foi presidente daquele país. Otelo Zeloni. Esse foi uma das maiores figuras do programa. Era um italiano. Família Trapo, lembra? Isso, radicado com a minha querida amiga Cidinha Campos, que até hoje é deputada lá no Rio de Janeiro, uma das maiores radialistas, se não a maior radialista desse país, foi a Cidinha Campos, e o Vitorino acompanhou muito a carreira dela, até hoje ele é um fio desencapado. Não, ela queima mesmo. E ela trabalhava, ela era aquela menina bonita do programa. Tinha a Nilza, a Renata Fronze, que também estava no programa, o Ronald Golias. O Renato Corte Real. Isso, né? Golias, o Jô Soares. O Jô Soares era o mordomo, que era gordinho, como sempre. Adolfo Pérez Esquivel, arquiteto e ativista argentino, que recebeu o maior prêmio da língua espanhola, que é o Prêmio Cervantes. Miguel de Cervantes, o grande autor, que todo mundo conhece a sua grande obra. E o impressionante é que o homem está tão acima da própria língua espanhola que ele recebeu o prêmio Cervantes. A língua de Cervantes. É como Camões. A língua de Camões, portuguesa, a língua portuguesa, a língua de Camões. Tina Turner, completando hoje 79 anos de idade. 79 anos. O tempo passa para todo mundo, seu Vitorino. Sérgio Mota. Única, né? Lembra do Sérgio Mota? O Sérgio Mota morreu porque ele não dava só... A bactéria do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Foi uma coisa impressionante, bem lembrada. E o Sérgio Mota, que introduz o telefone no Brasil. Eu me lembro que eu comprei um telefone em São Paulo, eu paguei $5.000 pela linha na época. $5.000. A implantação do sistema de telefonia celular. Isso, celular. Daqui a pouco eu quis vender o telefone, o cara me deu $500. Eu ainda dei graças a Deus. Era $5.000. E era analógico, e o primeiro celular que eu tive foi o PT550 da Motorola. Pesava 1 quilo. E a bateria durava 1 hora. Ana e Não, e tu pagava a ligação que recebia. Sacanagem era essa.
Fala tudo. A mina detectava se era um chinelão. Ligava pra ti, se não atendia, esse cara não dá. Ana Ilona Era o estava... teste total. A Titiolina. A Titiolina aparecia sem sutiã, fazia filmes Precursora. pornôs, fazia filmes pornôs e etc. Ela e era tal, húngara. né? E ela se notabilizou, foi eleita Foi lá deputada. em Roma. Vanessa Lois, completa hoje 47 anos de idade. A Débora Seco, 39 anos. A linda Débora Seco, hein? Que atriz maravilhosa. E finalmente, a Sharon Menezes. 35 anos, gaúcha de Porto Alegre, linda, uma negra lindíssima. A Sharon Menezes são esses aniversariantes. A Débora Seco fez bastante coisa no rosto. Já tô achando ela bem diferente. Acho que ela botou muita boca, ela já deu uma transformada. Ah, é? Ela faz bichectomia também aqui. Né? Como é que é? É, Bixigatomia? Bichectomia. Bichectomia, deixar Entendi, o bexiga. rosto cavado que nem o crânio. Tira as faces, né? exatamente. Reduz um pouquinho aqui. É um estilo, fica meio Ayrton Russo. O Ayrton Russo tem um rosto vincado legal. Isso. Fala, Ayrton, fala. Eu não sei falar sobre beleza. Eu não sou aquela gente Não precisa ignorante ser que atira feminina. Rosto fincado? Como é que é? Sabe, Vincado. Carla, Gente, Vitorino, as técnicas Não, modernas. os estilos é A complexo. Agora eu só vou chamar ele de Ayrton. A bichectomia é exatamente para que tenha o rosto arredondado e possa lhe dar E nós curva, temos né? aqui no Rio Grande Hoje do é Sul, feito a por... doutora Tainá Fritz é considerada uma das autoridades brasileiras nisso aí. É o meu apelido uma época era Existe bolacha. uma técnica moderna que faz entrar o fio por cima aqui e ele Ele chama repuxa e fio dá o russo. desenhozinho, né? Fio russo. Tu é. puxa a Mas vamos pele. às notícias. Mas não é a minha área continua sendo a jurídica. O Carla queria mandar E a do uma Vitorino não é mensagem essa aí? aqui antes, pode ser? Olha, então trazer? vamos deixar a Luciane. Ah, que meu te Deus, atropelou. calma aí. Luciane? Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, O que atropelou eu fiz pra Luciane? Nada, Vai lá, nada. depois a gente... Não, eu faz quero um repercutir introito. porque além de ser porque um ela empresário queria- gaúcho, né, ele investe muito em propaganda, ele prestigia aqui os órgãos do Rio Grande do Sul, a nossa Multissom aqui, e nós estamos impactados ainda com esse roubo desses Moveleto. quase 2.000 celulares que ocorreram aqui. E o que impressiona é o modus operandi. Porque se tem detalhes, já se tem a versão da polícia, que não há, Chicão, como não haver a participação de um funcionário atual câmera, ou ex. Tem imagens, tem tudo. Não há como não ter participação de um funcionário atual ou ex-funcionário da empresa, Uma informação porque privilegiada, sabiam, né? chegaram primeiro no homem que detinha a chave e que essa chave ficava por proteção com o pai dessa. Então a pessoa já sabia tudo. chegaram nele, já apertaram ele, onde é que está teu pai, onde é que pega a chave. Todas as câmeras filmaram tudo, então a polícia está trabalhando intensamente, é uma grande probabilidade, torço muito para que se localize imediatamente isso. Não se tem um prejuízo, Chicão. Qual é o valor do prejuízo? Está avaliado em 5 milhões de reais, é uma coisa assustadora para um empresário como ele, que tem tantas lojas por esse Rio Grande do Sul aí, né? Passou por essa crise tremenda, teve que reduzir algumas lojas, então eu espero que seja reavido isso e que podemos localizar também, né, para desbaratar essa O quadrilha. Chico Novelete sempre está à disposição da imprensa. Um homem muito participativo. Mas assim, ó... Luciane achou? Não, tá aqui. Eu vou dar duas notícias bem ruins para os ladrões e para os receptadores que vão comprar. Primeiro, não existe jantar de graça, tá? Então, aparelho de R$2.000 que estiver oferecendo para você por R$500, R$600, pode ter certeza que tem gato morto. Segundo, quando você meter o chip e ligar o seu aparelho, ele não só não vai conectar, como vai entregar você à polícia. Porque os cereais, certamente a equipe da Multissom já repassou, via fabricante, já repassou os cereais para a Anatel, que deve ter bloqueado todos eles. É verdade. Então, assim, não vai adiantar de nada, seja o que for que fizerem, cuidado. Se você for comprar um aparelho celular, compra um aparelho celular com nota fiscal num estabelecimento registrado, um estabelecimento autorizado. Pelo contrário, denuncie, né, Gustavo? Se oferecerem se para ele você for de vítima, 2.000 por 600 pila, ligou, ajuda. Não acionou, vai, entrega para a polícia e diga de quem é que você comprou. Agora, se você comprou do meio da rua achando que você é esperto, bem feito. Vitorino anda de relógio fake news. Show Vitorino, o senhor errou. Quando o senhor disse jantar de graça, pro Chicão tem. Não, o Vitorino também. Vamos deixar a Luciane falar. O O Vitorino Elton... não pagou nada, sabe, lá na URGS.
Dudu bancou toda. Tem que se fazer a menção a isso. A recepção, dona Carla, me permite. Só pediu 2 cervejas, não pediu nada. Se Dona Carla, me fores permite. como Chicão Tofani e falares em drops, eu te permito. Será em drops? Tem em drops. Eu digo, a recepção que deu o nosso querido Dudu Alvarez no dia foi outra. Ele chegou, ele botou um bar no meio do coisa, com 15, 16 champanhes e saudou todos os convidados. E a espumante era da melhor qualidade. Isso a gente conversa amanhã, porque o Atualidades Pampa vai ficando por aqui nessa segunda-feira, início de semana, mas amanhã estaremos de volta. Amanhã pode Beijo, falar tudo. tchau, boa noite.